E aí, pessoas, tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus aí, onde, ó, vocês estiverem aí, ó, muito obrigado por estar assistindo o canal Paulo Dharma 1970, ó, obrigadão, beleza? Ó, onde você estiver nesse planeta, nesse mundão de Deus aí, ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Hoje eu tenho uma participação especial aqui que nós vamos falar um pouquinho deste livro aqui, ó, tá? E um pouquinho disso aqui que inclusive eu tenho até vídeo, tá bom? Tem até vídeo mais especificamente sobre a Temple Grandin. Tranquilo? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta e se você quiser ajudar o canal com alguma quantia, com alguma quantia para, né, a gente poder comprar livros maravilhosos aqui, ó, beleza? Ó, pra gente ajudar. Ó, vou deixar o Pix aqui, tá bom? Vocês sentirem de coração que vocês querem ajudar, ó, pode ajudar aqui o Paulo do canal Paulo Dharma 1970, beleza, gente? Ó, até já já, viu? A gente já vai entrar aqui, beleza? Tchau. Até já já. E aí, pessoas, beleza? Voltamos aqui, ó, estou aqui hoje na seleta companhia da doutora Joyce Almeida. Ó, o currículo dela é um negócio impressionante, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ó, Olá, onde você tudo estiver bom? nesse Tudo mundão bom, de Deus, pessoal? né? Aqui, ó. Hoje trazendo aqui a doutora Joyce. Olha o currículo dela. Ela é psicóloga clínica, neuropsicóloga, pedagoga do ensino especial, mestre em biologia aplicada à saúde pela Paris 12 Université Paris et Créteil. Falei certo? É carteia? Ecreteia, ó, tá vendo? Ecreteia. Ela é especialista em como é que é isso aqui? Psicogedagogia, como é que é o negócio? Psicopedagogia. Psicopedagogia, ó, psicopedagoga, tô falando certo, hein? Ela é especialista no Moreno, psicodrama. Procure o Moreno para saber quem é, tá? É bom. Ela é especialista em transtornos alimentares e é neuropsicóloga. Ó. E ainda tem, ó, ela é certificada na área de transtornos do espectro autista por várias instituições, tanto no Brasil quanto no exterior. E ela atua e atuou no Brasil, França e Alemanha. É pouco? É pouco? Rapaz, ó, só a quantidade de papel, de certificados, etc, ela é, ó, doutora no negócio, beleza? Eu tô falando, assim, quando eu fico aqui eu falo, né? Eu falo, e a gente vai falar um pouquinho desse livreto aqui, ó, Uma Menina Estranha, autobiografia de uma autista da Temple Grandin, ó. A senhora leu, né? Você leu? Sim, com certeza. Ó, leu? Esse Oliver Sacks aqui, um antropólogo em Marte, que eu tenho vídeo no canal, procurem. São 7 casos aqui, mas aqui é só especificamente da Temple Grandin, que dá o nome do livro, Antropólogo em Marte. Né? Eu me sinto como se fosse uma antropóloga em Marte, disse a Temple Grandin por Oliver Sacks. Né? Ó. Então, esses 2 livros, a doutora há de convir, que eles se casam. São 2 livros que se casam completamente. Quando eu li esse Antropólogo em Marte, eu ainda não tinha lido A Menina Estranha. Não tinha lido. Agora, quando eu li, eu falei, cara, isso aqui tem que virar vídeo pro canal Paulo Dharma. E aí eu convidei a doutora Joyce, que eu falei, não, ela que é especialista em autismo, ela vai dar uma luz aqui maior aqui do que somente os comentários e resenhas sobre o livro. O negócio é muito mais amplo, né? E aí eu falei, não, uma resenha só sobre isso aqui não ia ficar legal. Tem que trazer um especialista e a doutora Joyce é especialista, como a gente viu aqui. A gente sabe, a gente vai saber muita informação aqui. Beleza? Ó, está, agora o espaço é com você. Especialista é um eterno aprendiz, né? Existe esse rótulo aí, como diz a Temple, mas nós estamos sempre aprendendo. Mas enfim, eu agradeço, né, a minha participação aqui hoje no canal. Me sinto privilegiada em participar de um canal tão importante, né? Eu considero que seja uma necessidade nos dias atuais um canal como o seu. E eu percebo que tem tudo para dar certo, né? Vamos iniciar então.
Pode começar. Assim, Então, eu eu tô vou aqui dar ouvindo. Eu sou aqui, hoje eu sou só o ouvinte. A gente já fez aí tantos e tantos, aí eu falei assim, não, hoje, assim, para falar especificamente do livro e da literatura envolvida aqui, não é problema. Mas para dar uma geral aqui no TED, etc, tal, é a doutora. Hoje eu tô só espectador, vou ficar aqui só admirando, não vou dar pitaco. Porque eu começo a falar, eu fico 2 horas falando, se deixar. Antes de iniciarmos, né, a nossa análise, a nossa crítica do livro, que a intenção é essa aqui. Eu vou dar uma geral aqui no que vem a ser esse transtorno, né? Porque existem muitas pessoas que estão nos assistindo e que não têm uma dimensão do que seja, e também tem aqueles profissionais que procuram mais informações, né? Mais um complemento da sua formação. Então eu vou dar um geral, um resumo aqui, onde todos os pontos que eu colocar, a gente vai encontrar nesse livro, né? Durante essa história aqui, onde a Temple, ela descreve de forma muito detalhada o desenvolvimento desde até a infância até a fase adulta, né? Onde ela se tornou uma grande profissional até reconhecida na área dela, na área de interesse dela. Então, o transtorno do espectro autista, existem critérios que o caracterizam, né? Segundo o DSM-5, que é um livro, que é a Bíblia Psiquiatra, onde a gente encontra todos os transtornos catalogados, né? Que é uma Bíblia nosológica, existem critérios, né? Que especificam esse transtorno, e existem dois grandes critérios, e dentro desses critérios, comportamentos que a gente vai observar também no livro, né? O primeiro critério, né, a gente constata que é um transtorno que tem um déficit, existem déficits persistentes na comunicação social e na interação social, né? E também padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, né? Seja no nível comportamental, em interesses diversos ou em atividades, né? Dentro desse primeiro critério que eu citei aqui para vocês, que é de déficits na comunicação social e na interação social, a gente encontra déficits na reciprocidade socioemocional, onde ela cita bastante essa dificuldade que ela tem, né, sobre as emoções, os afetos dela, né, toda uma interação social onde ela tem bastante dificuldade nessa complexidade humana, né? E a gente também encontra déficits nos comportamentos comunicativos não verbais e verbais, que são as nossas expressões faciais, os nossos gestos, a nossa linguagem. Também existem os déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, né? Ela tem bastante, a gente constatou no livro, na nossa leitura, que ela tinha bastante dificuldade tanto na infância como na adolescência, na fase adulta, de manter essas relações, né, de amizade, né, e ela sofreu e ainda sofre bastante por conta desse déficit aí, né, e não conseguir manter relações. Tem uma passagem aqui no capítulo 4, Dias Esquecíveis no Curso Secundário, onde ela diz, né, entrar para a Cherry Hill Girls School com 30 a 40 alunas em cada turma e um professor diferente para cada matéria foi uma experiência traumática que me deixou muito confusa. Fiquei perdida, desorientada pela multidão agitada e ruidosa e incapaz de me sair bem em matérias como matemática e francês porque não são ensinadas visualmente, são abstrações e conceitos que não eram representadas de forma precisa sob a forma de objetos ou figuras. A única coisa de que me lembro das aulas de matemática foi uma demonstração prática do significado de π, a fórmula para encontrar a área do círculo. Lembro que o professor pegou um círculo de papelão, passou um barbante em torno da circunferência e mostrou à turma que seu comprimento era igual a 3 diâmetros e um pouco mais, resultando em 13,14. Aquilo me pareceu real. Eu vi e entendi. A biologia era outra matéria que eu me saía bem. Era ensinada visualmente e não de forma sequencial. Aquilo, né, a memória visual dela com relação ao mundo da qual ela estava inserida, né? Porque na biografia ela fala que até os 3 anos de idade ela nem falava.
Ela nem falava, ela reagia com gritos, ela pegava o cocô, amassava, ela pegava papel, cuspia nas pessoas, até os 3 anos de idade. Milagrosamente, com 5, ela foi levada para uma escola especial e 2, parece que os professores conseguiram fazer algum trabalho com ela e aí ela começou a falar aos poucos. E isso resultou, esse milagre inicial do trabalho, obviamente, o milagre que eu digo é o trabalho dos professores, resultou nela acabar ela buscando ela descobriu a linguagem, descobriu também o desenho, isso com 25 anos de idade, olha que doido, ela descobriu com 25 anos de idade que ela sabia desenhar, que é fantástico, com 25 anos de idade, mas ela sabia desenhar sem precisar de entrar em curso, nada. Ela simplesmente ela viu o exemplo de um outro, ela foi lá, passou a desenhar e todas essas coisas foram fazer diferença na vida profissional dela, de certa forma, porque ela foi mexer com gato, foi desenhar, foi fazer desenho e aí ela foi se desenvolvendo para se tornar ela acabou formada. Ela entrou para a universidade, depois fez doutorado, fez mestrado, mestre, ela é mestra. A mulher, ela é algo assim extraordinário. Eu não posso deixar de falar, que sempre isso me incomoda pra caramba. Olha só, o nome do livro é Uma Menina Estranha, né? O nome do livro em português é Uma Menina Estranha. Em inglês, o nome do livro é essa que é aqui, Emergência. Labeled Autistic. Emergência, rótulo autista ou rótulo autístico. Eu não sei o que a doutora Joyce, acha do título que está em português e com o título em inglês, essa diferença, por exemplo, de que eles colocam. O próprio livro do Antropólogo em Marte, por exemplo, também tem título. Sim, tudo bem, é o Antropólogo em Marte original, mas ele tem outras variações que não sei se o português alcança. Entendeu? Falei bastante, hein? Antes de nos atentar a essa sua questão aí sobre o título, esse trecho que você acabou de ler mostra essa dificuldade de interação social que ela carrega, né? Quando a mãe ela não a colocou numa escola apropriada, aí a gente já parte para o nível educacional, que é, né? Que né, nesse sentido aí do espectro autístico, é necessário que seja bem direcionado e de preferência que seja um ensino individual ou com uma classe de poucos alunos, né? Mas aí a gente já vê esse mais um critério diagnóstico aí, né, que ela carrega, que é a dificuldade de interação social e também a sua questão por parte dos desenhos, né, da habilidade visoespacial que ela carrega, que é incrível, que é uma habilidade visoespacial, né, que ela se descobriu também, né, fazendo desenhos lá no futuro para questões profissionais, né, para os frigoríficos, para as empresas, né, onde ela trabalhou. Inclusive, ela tem uma empresa hoje, viu, gente? E só para finalizar aqui os critérios diagnósticos, eu citei que dentro dos padrões restritivos e repetitivos existem comportamentos, né, como movimentos motores, né, repetitivos, que é o movimento de flap que a gente encontra, que é o movimento de girar. Esses movimentos de girar, ela conta aqui no livro que ela repetia muito essa questão do girar, porque como ela carrega uma hiperreatividade, tem um sistema hipersensorial muito ativado, porque esse pessoal, dentro desses padrões restritivos e repetitivos, carrega essa hiper ou hiperreatividade, né? Estímulos sensoriais, né? É o interesse em comum por objetos sensoriais do ambiente. Então, ela fazia essa autoestimulação para se acalmar, para se tranquilizar. Muitas pessoas não entendem e evitam, né, que esses indivíduos façam esses movimentos. Ela lembra um derviche, que fica, sim. O autista, né, fica rodando igual um derviche. Né? Exatamente. Tem indivíduos que passam muito tempo a girar, mas tem uma intenção por trás disso, tá? Que é de se estabilizar, né? Principalmente por conta do sistema vestibular do ouvido.
Então ela conta detalhadamente esse fato aí no livro. Também a gente encontra também dentro desses critérios a insistência nas mesmas coisas, a adesão inflexível a rotinas. Ela conta muito isso quando ela viajava e ficava muito distante, né, das rotinas dela de casa, os rituais de comportamento. Encontrado na maioria dos autistas, né? Esses negócios da rotina. Sim. O autista ele tem essa questão de rotina e Sim. muito forte nele. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre a educação baseada em rotinas, né? É um método baseado em rotinas aqui. E também interesses fixos e perseverativos, né? No caso da Temple, ela falava muito sobre uma máquina de brete que ela queria construir para que ela se estabilizasse, tranquilizasse, né, por conta dessa hiporreatividade a estímulos sensoriais do ambiente. Então ela tinha esse interesse fixo o tempo todo, e ela repetia muito as mesmas frases, o mesmo desejo, né, para as pessoas ao seu redor, de que queria construir esse brete, eu preciso desse brete. Então a gente, diante desses critérios diagnósticos, a gente vai percebendo que ela carrega muitos deles, né? E com relação aos especificadores de gravidade, ela é uma autista que se encontra, né, exigindo pouco apoio, né? É uma especificidade de gravidade nível 1, que seria o antigo autismo leve, tá bom? E vamos voltar lá no título, que você ficou curioso, né? É uma menina estranha e o título, né, o original americano, que é Emergence Labeled Autistic, que é o rótulo, o autista rotulado, o rótulo autístico, emergência, sim. O rótulo autista. No livro, a Temple, ela até cita, né, que quando ela foi aos 3 anos e meio ao médico e ela foi submetida, a mãe foi submetida a um questionário, ali ela foi colocada sobre ela um rótulo, né? Porque ali eles perceberam muitos sinais autísticos, muitos traços autísticos, então colocaram esse carimbo nela aos 3 anos e meio e aos 5 anos. Então ela fala que ela foi rotulada, né? Por que ser rotulada no mundo onde as diferenças estão por aí, onde todos têm as suas diferenças? Ela foi carimbada, né? Onde todos carregam uma personalidade. Então ela não consegue entender muito bem por que, né, esse rótulo. E o livro, o título em português é curioso, né? Uma menina estranha. Esse estranho é curioso porque no livro do Oliver Sacks, ele tem essa estranheza com relação a ela, né? Quando ele percebe na prática, pessoalmente, esse déficit na reciprocidade socioemocional que ela carrega, ele acha assim algo estranho, porque o ser humano é essencialmente, na sua base, ele é emoção, né? O nosso comportamento ele é baseado em nossas emoções. Não existe um comportamento sem que não exista uma emoção por trás, né? Por mais que a gente não consiga perceber. O Oliver Sacks, ele sabia da Temple Grande, obviamente ele tinha ouvido falar, ele já tinha trabalhado com outros autistas, no próprio livro aqui é falado que ele trabalhou com outros, ele teve contato com outros autistas, etc. Ele tinha uma área ampla de trabalho, né? Mas ele ficou desconfiado, ele ficou assim, não vou dizer desconfiado, mas ele achou muito esquisito uma autista do nível da Temple Grande. Inclusive, uma autista capaz de escrever um livro de memórias. Um livro contando a história dela desde de antes da barriga da mãe, desde a concepção, assim. Quer dizer, ele achou isso muito esquisito. Um autista falando de si, um autista com diferenças aí no mundo. Assim, obviamente cada um é um. Como ela é única, ele assim, eu vou lá, vou visitá-la, vou passar um tempo com ela para tirar a limpa essa história, né? Pra ver que autista é essa, que tipo de autista é essa, Savan, sei lá, vamos ver. E assim, cada coisa que ela fala,
cada coisa ele assim, há uma estranheza no Estranhamento. estranhamento com a Temple, que isso vai se dissipando ao longo dos dias que ele passa com ela. Mas de primeira, assim, mesmo um indivíduo experiente como o Oliver Sacks, ele achou ela esquisita, achou estranha. Eu, a princípio, quando eu comecei a ler o livro, me causou uma certa estranheza por conta dessa memória autobiográfica dela. Né? Eu fiquei na dúvida se realmente ela carregava essa alta memória biográfica, porque as nossas memórias autobiográficas, elas começam a se formar aos 4 anos, mas estão bem estabelecidas aos 5 e 8 anos. É a partir daí que a gente consegue resgatar essas memórias autobiográficas. Então eu fiquei na dúvida, será realmente que existe essa memória ou foi colocada no livro baseadas nas cartas que a mãe escrevia, porque a mãe escrevia muitas cartas para os profissionais e para ajudar a filha, né, nesse ensino socioemocional dela, para ela colocar para fora seus sentimentos, né, para se corresponder melhor com a mãe, porque ela fazia isso melhor escrevendo, né, ou se realmente existia. Eu fiquei muito na dúvida. A princípio eu achei suspeito. Será? Né? Eu já comecei. E uma outra observação, porque no início, no prólogo, no início do livro, eles falam de cura. Não, é a... Autismo recuperado, é recuperado, né? Exatamente. Ela é uma autista recuperada, entendeu? Porque eu já fiquei com o pé atrás, porque a gente... É sabido que o autismo ele não tem cura, ele tem tratamento. Durante o curso de desenvolvimento, a gente percebe uma melhora, né, da fase da infância até a fase adulta. A gente, quando o autista, quando o indivíduo ele é acompanhado, existe sim uma melhora nesses sintomas. A gente percebe sintomas mais severos na infância, tá? Mas depois da fase adulta, a adolescência e fase adulta, isso tende a diminuir, principalmente quando ele é acompanhado. Então, quando fala de autismo recuperado, eu já fiquei com o pé atrás. E depois, vendo que ela carregava essa memória autobiográfica, eu também me senti assim, desconfiada, para falar a verdade. Ela mesmo fala também autista, autista recuperada também, ela chega a falar isso aqui. O Oliver Sacks, ele desconfiou porque era uma biografia duplamente escrita, né, pela Temple Grande e pela jornalista Margarete Scariano. Aí ele falou assim, cara, provavelmente a jornalista deve ter escrito aí 99% do material e a Temple só assinou o texto no fundo. Olha aqui a foto da Temple aqui, ó. A Temple no livro, ela cita que à época ela fez o desenho dela. Ela se submeteu a um teste psicométrico, né? A um protocolo, e foi constatado que ela tinha uma inteligência, um QI acima da normalidade geral, né? Um QI em torno de 130. É um QI, a média geral gira em torno de 100, QI 100. Então ela está acima da média. Mas apesar dessa inteligência que ela carrega, ela tem muita dificuldade em habilidades adaptativas. E isso prejudica demais na vida, no dia a dia, né? Ela tem bastante dificuldade por conta dessas habilidades adaptativas, né, que ela carrega, que não se encaixa nesse mundo aqui, né? Só para eu não posso deixar de citar aqui que como o autismo ele parece ser algo da moda, né? Assim, ou moda ou posso dizer assim que todo mundo conhece, já teve experiência com um autista ou tem alguém na família que é autista. Assim, o autismo ele é algo, né, que parece presente. Não era algo no meu mundo há 30, 40 anos atrás, não era algo comum, entendeu? Eu sempre costumo dizer que eu passei bastante tempo na minha vida, eu nunca tinha nem ouvido falar a palavra autista. Eu passei bastante tempo e eu fui descobrir isso muito, muito depois. Mas parece ser uma coisa comum. Hoje a gente observa muitos diagnósticos, né? Mas não sabe se dizer se é por conta do grande volume de informações, de pesquisas que a gente tem, ou se seria mesmo uma epidemia,
né? Por exemplo, todos nós podemos ser um pouco autistas, assim? Existem traços, né? É. Se a gente for observar manias. todo o manual de transtornos, se a gente observar todos os transtornos, dentro desses transtornos a gente tem traços, né? Nós somos humanos, né? E todos carregam esses traços. Mas para ser transformado em transtorno precisa ser um traço mais acentuado. Então a pessoa ela pode falar, nossa, mas eu também carrego isso, porque existem traços, né? Ser humano em geral. Todo ser humano em geral. Sim, mas se encontrar um psiquiatra como os psiquiatras da Temple Grande dos anos 50, dos anos 60, se você topa com os psiquiatras desses, provavelmente eles vão te dar um laudo de autismo, dependendo do que você falar. Dependendo dependendo do que você falar, dependendo das suas atitudes, ele vai passar um laudo. Aí vai depender de quem é o profissional, como ele vai fazer, quais são os testes que serão aplicados, né? Que ele vai pedir para outros profissionais, como será essa anamnese que ele vai fazer. É uma série de questões que são elaboradas para que chegue a um diagnóstico final, né? Ela não vê com bons olhos os psiquiatras que trataram com ela lá nos anos 50 e 60, não. Ela não vê com bons olhos. Ela em todos os tipos de atividade havia sempre um bloqueio que os psiquiatras sempre estavam tentando atrapalhar a vida dela de alguma forma. Entendeu? Ela nas páginas aqui do Uma Menina Estranha, sempre tem essas críticas veladas ou nem tanto veladas à atuação dos psicólogos e psiquiatras porque talvez também em função daquela época nos anos 50, imagina o que era o tratamento psiquiátrico há 50 anos atrás, 60 anos atrás, como é que funcionava isso. Talvez porque nem todo autista pode falar, né? Não, mas no caso ali, o próprio Oliver Sacks ele fala que muitas das pessoas que eram muitos não tinham nem diagnóstico e eram jogadas, muitos autistas eram jogados no meio de gente psicótica, etc tal, no meio deles, porque não tinha muita especificidade. Tem o Kanner, né? Tem o Kanner e o... Eu entendo, não tinha muito conhecimento, não tinha muito estudo, metodologia. Que é recente, né? E até porque um autista, a maioria dos autistas, eles não se comunicam de forma plena a ponto de falar o que necessitam. Você concorda? Sim, né? Sim. Mas não era algo fácil de ser melhor entendido. do que ninguém é um autista falando de suas necessidades. É aí que né? vem Se o que me ofereceram foi bom para mim, quem pode responder isso? Apesar de ter uma ampla metodologia, né? Uma ampla pesquisa, quem é melhor do que um autista? Se um autista vem relatar o fato dele ser autista, escrever uma autobiografia falando de si, entendeu? Para o mundo, como experiência, assim, o que eu sempre digo, é único. Sim, é entendeu? Fenomenal isso aqui. Assim, não é algo único, porque hoje você tem materiais hoje à vontade. Hoje, entendeu? com o acompanhamento que muitos autistas têm a oportunidade de ter, você tem material eles têm a oportunidade de ter essa linguagem, de escreverem livros, né? Até romances, romances sobre... É mais comum hoje. Até romances sobre autista tem, cara. Você vê como é que é. Tem o filme Rayman, né? Tem o Rayman, que é lá de 1990, que tem o Tom Cruise e o Dustin Hoffman, que foi foi um dos primeiros filmes que eu vi sobre, mas tem um monte de filmes. Se você procurar na internet, tem um documentário, o autismo norte-americano, o autismo norte-americano, que é muito bom, que vai falar como nos Estados Unidos eles trabalham, qual é o processo de trabalho com os autistas e como nas escolas eles têm eles criam um mundo para o autista, eles ingressam, colocam o autista para trabalhar já no mercado, dentro da própria escola mesmo, tem todo um desenvolvimento, tem toda uma gama de... Tem todo um repertório baseado em métodos, né, na ciência da análise aplicada do comportamento, onde se trabalha as habilidades sociais desse público, né? E já foram feitas pesquisas
né? Hoje é sabido quais são as regiões corticais no cérebro que são atingidas, no caso Formação pra do caramba. autismo, né? Que é essencialmente no lobo temporal, na amígdala, né? É uma região bastante ligada às emoções, no córtex somatosensorial direito, córtex óptofrontal, né? Que é essa parte menos primitiva do nosso cérebro, o córtex cingulado. Então a gente sabe bastante hoje e por meio desses estudos, né, dessas descobertas, a gente tem mais oportunidade de oferecer uma vida melhor para eles, um estudo melhor, uma terapia, né? E a gente também sabe que alguns componentes que são muito, muito atingidos, né, nesse transtorno, que são componentes da cognição social, da percepção emocional. Nós temos a teoria da mente, que eles têm muita dificuldade de influir, saber, né, o que o outro está pensando, essa habilidade que a gente possui de imaginar o que o outro pensa, né, o sentimento do outro. Eles têm essa dificuldade, né, de inferir sentimentos alheios, né, o estilo de atribuição deles, eles têm bastante dificuldade, né? Eles têm muita dificuldade nas suas funções executivas, como eu falei, nesse cérebro menos primitivo que nos faz essencialmente humanos, né? Existe muita dificuldade no controle inibitório, né? Ela fala no livro aí, em alguns casos, né, que ela não tinha esse controle, ela chegava, falava, né? A memória operacional eles têm bastante dificuldade, ao contrário dessa memória de longo prazo que eu achei incrível, né? Que entra aí a memória autobiográfica, ela mostra bastante dificuldade nessa memória operacional, que é uma memória curta que a gente guarda para fazer operações no dia a dia, né? São memórias que vêm muito rápido, mas a gente precisa de um tempo rápido para se basear nessas memórias e fazer as atividades do dia a dia. Flexibilidade cognitiva é muito, muito atingida nesse transtorno, né? E por meio desses estudos, dessas descobertas aí, a gente tem a oportunidade de fazer algo melhor, né? A Tempo, a vida dela pregressa, né? Ela vai relatar aqui no livro que ela por conta dessa dificuldade que ela tinha interação com as pessoas, ela acabou se ligando aos animais, né? Isso acabou virando uma profissão para a vida dela, né? Esse amor pelos animais. O boi, tanto que ela criou métodos de trabalhar a morte dos bois, das vacas, assim, menos doloroso do que se fazia no passado. Então ela é uma das responsáveis justamente por criar uma tecnologia da qual ela tem essa empatia com os animais, né? Assim, ela não tinha empatia com as pessoas, mas com os animais ela tinha. Por falar em empatia, essa palavra, vou pegar um gancho. Uhum. Como neuropsicóloga, é difícil não citar os neurônios espelhos, né? Que são os neurônios responsáveis pela imitação, pela empatia. Inclusive, a minha monografia de psicologia clínica, eu falei sobre neurônios espelhos e autismo, né? São neurônios que se encontram ali naquela região do córtex pré-motor, né? E nos autistas foi identificado que há uma diminuição desses neurônios, que são neurônios que estão ligados muito à atenção compartilhada, né? Que é aquela atenção onde a gente imita o movimento do outro, onde a gente observa. A gente vê muito nas brincadeiras infantis, né? São duas crianças, uma imitando a outra, observando a outra, né? Que a partir do momento que a gente observa o movimento ou faz o movimento, esses neurônios eles são ativados. E dentro do espectro autista aí, existe uma diminuição desses neurônios, diminuição na ativação desses neurônios. Olha aqui, uma passagem interessante, ó. Como a maior parte dos autistas, eu queria que tudo permanecesse igual. Usava o mesmo casaco e o mesmo tipo de roupa todo dia. E quando a mãe da casa me propôs a mudança para um quarto maior e melhor, entrei em pânico e recusei. Mas um fator que eu não conseguia manter sob controle era meu desenvolvimento físico. As mudanças hormonais que ocorrem na puberdade contribuíam mais ainda para meus ataques de nervos.
Com o início da menstruação, crises de pânico aumentaram de intensidade, incontrolavelmente impulsionada por essa força de mudança. Desculpa. Sentia-me como um moinho de vento em meio a um vendaval. Fantasias borbulhavam em minha imaginação. Meu comportamento impulsivo se acentuava. Tinha dificuldades ainda maiores para me relacionar com os outros alunos. Desinteressada dos estudos, era a última da turma em todas as matérias, menos em biologia. Existe uma baixa aí nos neurotransmissores também, tá? Uma neuroquímica aí defasada. Existe uma deficiência aí nos dendritos, onde é a região onde os neurônios se comunicam. Então, nessa fase da adolescência, da puberdade, os ditos normais, as pessoas que não têm autismo já é complicado, imagine, né? Quando se existe comorbidades, quando se existe essa dificuldade aí. Outra passagem, ó. Um fato interessante sobre as crises nervosas é que as reações a certos estímulos podem ser dessensibilizadas numa criança mais nova, aparecendo com plena intensidade apenas depois da puberdade. No meu caso, entre os 7 e os 16 anos, tive acessos recorrentes de oxiúros. A coceira da oxiurose me incomodava muito quando criança e meus pais só foram tratar dela quando já estava bem avançada. Antes da puberdade, a coceira era apenas irritante, mas depois passou a desencadear uma reação de grande estresse com todos os sintomas fisiológicos, batimentos cardíacos acelerados, suores e ansiedade. Uma coceira comum e insignificante para a maioria das pessoas criava em mim a mesma reação que eu teria caso fosse perseguida por um assaltante. Pesquisas recentes indicam que os hormônios femininos podem modificar a sensibilidade do sistema nervoso. Isso pode explicar minha reação tensa à coceira causada pelos oxímoros. Sim, e é importante falar que a Temple, ela carregava muita ansiedade. Eu acredito até que ela carregava um transtorno de ansiedade como comorbidade, né? Inclusive, depois de um certo tempo, ela passou a tomar o uso de medicamentos, né? Psicofármacos, né? Para aliviar essa tensão, essa grande ansiedade que ela sentia. No entanto, ela revela que se ela fosse medicada antes de se descobrir, né, como uma engenheira, bióloga, não seria bom no caso dela, porque essa ansiedade, ao mesmo tempo que lhe causou bastante dificuldade, fez com que ajudasse ela a escolher o seu destino, né, a trabalhar nesse sentido. Outra parte aqui, ó. Também, segundo pesquisas recentes, ratos que tenham sido manipulados no início da vida apresentam um comportamento menos estereotípico em reação a injeções de anfetamina, droga estimulante do sistema nervoso central, do que os que não foram manipulados. Talvez se eu tivesse recebido mais estímulos táteis e de pressão profunda quando criança, minha hipersensibilidade tivesse sido menor na puberdade. Aqui, outros estudos sugerem que pode haver um déficit na regulação da atividade noradrenérgica. A noradrenalina é uma substância semelhante à adrenalina que estimula os impulsos nervosos e aumenta a excitação do cérebro. O sistema noradrenérgico pode alternar entre excesso e escassez de atividade. De acordo com um artigo publicado no Journal of Autism and Developmental Disorders, de autoria de G.L. Young e colaboradores, os estágios sequenciais da atenção excessiva podem ser evidenciados como uma reação exagerada a estímulos menos importantes, incapacidade de discriminação e avaliação dos estímulos, acessos de ansiedade, desorganização do comportamento e aversão a estímulos, especialmente a novidades, refugiando-se o indivíduo em si mesmo. As crianças autistas também apresentam níveis elevados de norepinefrina, substância envolvida na transmissão dos impulsos nervosos. Fala bastante do desequilíbrio neuroquímico, né, que acomete esses indivíduos, na sua grande maioria, principalmente porque existem comorbidades, né? Na maioria das vezes são prescritos medicamentos por conta dessas comorbidades. E fala também, como eu citei anteriormente, da hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais, né, que ela sofreu bastante com isso, né, estímulos com relação aos aspectos sensoriais do ambiente, e também a questão da atenção, que está muito ligada, né, a
ao filtro desses estímulos, né? A atenção é um filtro fazendo com que ela tivesse prejuízo em muitas áreas aí da vida dela. O Oliver Sacks, né, ele cita aqui no Antropólogo e Marte um caso, né, o caso da família dos B, a família autista que era um casal de autista casado, aqui, ó, que visitei na Califórnia, um filho mais velho como os pais com síndrome de Asperger, ainda tinha um filho com síndrome de Asperger, hein? O caçula com autismo clássico. Quando pisei pela primeira vez na casa deles, tudo era normal. Cheguei a me perguntar se não teria sido mal informado ou se não tinha talvez batido na porta errada, já que não havia nada, obviamente, autista neles. Foi apenas depois de me acomodar que percebi a cama elástica, bastante usada, onde a família por vezes se apraz em pular e bater os braços, a imensa biblioteca de ficção científica. Engraçado essa coisa da ficção científica, né? Eu adoro ficção científica. Eu vou me diagnosticar. Os estranhos cartoons pregados na parede do banheiro e as instruções ridiculamente explícitas espalhadas pela cozinha sobre como cozinhar, pôr a mesa, lavar pratos, sugerindo que essas tarefas deviam ser desempenhadas de uma maneira fixa, como uma fórmula. Mais tarde aprendi que se trata de uma brincadeira comum entre autistas. A senhora B falou de si a certa altura como estando no limiar da normalidade, mas em seguida deixou claro o que significava limiar. Conhecemos as regras e as convenções dos normais, mas não há nenhum trânsito de fato. Você age como se fosse normal, aprende as regras e as obedece, mas existem indivíduos que, como eles são direcionados, né? Como existe todo um repertório de habilidades sociais que lhe foram inculcados, que eles aprenderam, eles sabem muito mascarar essas inabilidades deles, essa dificuldade, né, de adaptação funcional que eles carregam. Então, eles têm essa grande vantagem de saber mascarar e de saber... Da questão do social, é igual o psicopata, que o psicopata também mascara também no social para poder viver. O psicopata. Não, ele aprende, o autista, a pessoa com TEA, ele aprende todo um repertório de habilidades sociais para conseguir conviver no nosso meio. Entendeu? Eu uso a palavra mascarar porque, apesar das dificuldades de adaptação, né, existe uma dificuldade de adaptação funcional ali. Isso é certo, fato. Mas como eles aprenderam essas habilidades, né, sociais, eles conseguem mascarar as suas dificuldades adaptativas. Mas um psicopata faz isso? Um psicopata, ele disfarça o que ele tem ali por trás também. Também, né? Só pra... Porque assim... Mas então é o caso, por exemplo, nós também disfarçamos muitas vezes nossas situações. Sim. Nós criamos máscaras para poder conviver no... Nós aprendemos isso. Até em termos de sobrevivência a gente precisa aprender. Então, né? A gente aprende vários papéis na nossa vida, a gente aprende a mascarar. É como se você não contasse a verdade, omitisse a verdade. Você está mascarando. Quando você omite, né? A Tempo fala alguma coisa disso aqui, que ela é incapaz, ela é verdadeira 100%. Enquanto as pessoas, ela não sei se é no estranho ou ela fala sobre isso. No transtorno, no transtorno do espectro autista, as pessoas elas tendem a ser mais ingênuas. Né? Ela foi enganada várias vezes. Inclusive, né? ela precisou trabalhar muito, fazer um esforço muito grande para trabalhar essa coisa socioemocional, essa coisa da comunicação não visual, para tentar sobreviver a esses subterfúgios aí de mentira, de engano, né? Ela foi enganada. Ela conta um caso onde ela foi tapeada por um funcionário de uma empresa onde estava sabotando ela. Então ela faz um tremendo esforço para poder mascarar dificuldades, para poder entender essa comunicação não visual dos seres humanos, os gestos, as expressões faciais. Aqui, ó. Você aprende a macaquear o comportamento humano. Sim. Interpelou o marido.
Continuo sem entender o que está por trás das convenções sociais. Você observa a fachada, mas o senhor B, os B aprenderam, portanto, uma fachada de normalidade que era necessária, dadas as suas vidas profissionais. O fato de morarem nos subúrbios e terem de dirigir um carro, terem um filho numa escola normal e assim por diante, mas não tinham ilusões sobre si mesmos. Reconheciam seu próprio autismo e haviam reconhecido um ao outro na universidade com um sentimento de tal afinidade e prazer que o casamento tornou-se inevitável. Foi como se nos conhecêssemos havia milhões de anos. Quando a gente fala Disse em a senhora B. mascarar, né, quando a gente fala em aprender a linguagem As convenções. da comunicação não verbal, a gente vai lá pro ensino, né, para a educação, para a terapia. Quando eu falo que é ensinado o repertório de habilidades sociais, a gente tenta inculcar nesses indivíduos, né, é, a civilidade, as habilidades assertivas, né, de direito e de cidadania, as habilidades empáticas, as habilidades de trabalho, as expressões de sentimentos positivos, né? A gente trabalha muito esse nível comunicacional aí de interação social. Então eles possuem esse repertório, muitos deles carregam esse repertório aí para conseguir sobreviver Olha lá, ao mesmo tempo da melhor forma possível. que tinham consciência dos vários problemas do seu autismo, respeitavam sua própria diferença e chegavam a orgulhar-se dela. De fato, em alguns autistas, esse sentimento de uma diferença radical e ineradicável é tão profundo a ponto de levá-los a ver-se meio de brincadeira quando, assim, eu confesso para vocês que esse nível de autismo desse pessoal é um pouco distante do que eu tô acostumado a ver por aí, assim, autista que casa, tem filho autista, é uma coisa que eu... Dentro do espectro, esse nível aí de especificidade aí de gravidade é o mínimo. É o mínimo, esse tipo de situação são mínimas, né? Não é uma coisa comum, mais Não comum... é geral, não é geral. Sim, Porque a maioria das pessoas que são portadoras do transtorno do espectro autista possui a comorbidade de deficiência intelectual. 50% em média. e a gente vai finalizando aqui, mas eu quero finalizar com as palavras da Temple, que eu acho importantíssimo. Só fazendo um adendo, me sim, desculpa, Paulo. vai lá. Hoje a gente tem um leque mais amplo, né, de orientação educacional e terapêutica. Hoje existem padrões ouros para esse atendimento, como também instrumentos, né, padronizados que a gente utiliza, que são os testes, são os questionários, enfim, etc. E também a educação que a gente conhece, que é a educação baseada na análise do comportamento, né, aplicada do comportamento, que é o TEACH, que a gente se baseia em rotinas, né? Dentro da escola a gente trabalha com rotinas até a pessoa, na tentativa da pessoa ser o mais independente possível. Tem também o método PECS, né? Que é um método baseado em figuras e pictogramas, né? Você fala aí dessa habilidade aí visoespacial, né? Que a Tempo carrega, a maioria deles tem. Eles enxergam o mundo visualmente, então a gente utiliza muito essas figuras, esses pictogramas. Inclusive tem uma citação dela falando do hemisfério direito dela, né? Sim. Que é um hemisfério não ocidental voltado, que o ocidente ele se fixa no hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da linguagem, o hemisfério abstrato, o hemisfério sequencial. Então ela reclama, né, que essas pessoas que estão ligadas mais a esse hemisfério direito, que é o hemisfério artístico, entre aspas, né, elas devem ser mais valorizadas. Então, a PECS, que é uma comunicação alternativa, ela é muito, muito útil, né, e a gente vê resultados bastante rápidos aí. Tem também o método Denver, né, que é um método mais ambientalista, assim, que a gente trabalha mais no ambiente do indivíduo. Inclusive, eu escrevi algo com relação a isso, que foi uma pesquisa que eu fiz
utilizando o método Denver. E tem a terapia também, né? Da cognitivo-comportamental, que a gente vê bastante resultado aí, e baseada todas na análise aplicada do comportamento, né? Assim, eu quero fechar aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você que trabalhou com autistas na Alemanha, qual é assim, a grande diferença entre esses autistas que você conheceu na Alemanha trabalhando e os que você conheceu aqui no Brasil trabalhando? Qual é a diferença entre esses dois? Eu enxergo muito a mãe da Temple, porque a mãe da Temple, ela jogou a filha no mundo. Ela não teve receio, ela acreditou na filha, ela acreditou na própria filha, apesar das dificuldades adaptativas, né, que ela possuía. Ela não teve medo. Aliás, ela teve medo, mas como mãe, eu acredito que ela teve medo sim. Mas ela se sobrepôs a esse medo porque ela queria o desenvolvimento, queria ver o desenvolvimento da filha dela. E eu vejo que com relação aos modelos parentais, né, a diferença que eu enxerguei aqui, e com relação aos profissionais, principalmente os professores, é que eles acreditam, eles não duvidam. Na Alemanha, né? O pessoal lá europeu. O europeu, tanto na França como na Alemanha. Eles acreditam realmente que aquele indivíduo é capaz de aprender e vai aprender, né? Eu conheci vários autistas que a grande maioria sabia duas línguas, né? Apesar das dificuldades, eram muito independentes comparados aos autistas que eu percebo aqui, e com o mesmo nível de dificuldade. Então eu vejo essa dificuldade aqui, esse protecionismo, essa coisa do especial, né? Até o nome, né? Ele é especial, né? Existe um impedimento aí, uma proteção, uma super proteção, um medo que faz com que essas pessoas sejam prejudicadas, né? Existe toda uma boa intenção por parte dos pais de proteção, né? Mas essa proteção excessiva, ela acaba por prejudicar esses indivíduos. Então essa é a diferença assim de independência, de mente aberta, assim. A pessoa ela precisa se submeter às condições sociais do ambiente, sair, passear, frequentar escolas, né? Tem uma vida de independência, né? Voltada até o mais social, né? para Até o independente. social, Sim, o social, né? Por exemplo, uma pessoa que saiba chegar num restaurante, sim, comer sim. sem dar crise, sem sair virando As mesa. escolas geralmente que trabalham com o método TEACH, por exemplo, são escolas equipadas. Existe uma casa construída dentro da escola. Na Alemanha, né? Na França. Sim, na Bélgica. Aqui no também. Brasil, será que tem isso? Olha, eu não conheço, infelizmente. Assim, Com esse tipo de metodologia de trabalho? Não, né? A metodologia de trabalho existe. TEACH, PECs, isso existe. Não sei mais. Mas a estrutura em si de casa, de construção de casa, supermercados, que também existe nos Estados Unidos. Se tiver... se alguém souber... Se você que está assistindo o vídeo aí... Uma estrutura particular que atenda para que conte. exista esse trabalho especialmente voltado... Você que está assistindo o vídeo aí, você que tem informação sobre isso, a doutora Joyce aqui desconhece. Eu também. Eu sabia que tinha o AMA em Brasília, que é um local onde os autistas lá ficavam trabalhando. O AMA eu conheci, inclusive eu frequentei o espaço, né? Mas não existe. A época que eu estive lá, eu não vi uma estrutura construída, que a gente fala de estrutura aqui, construída especialmente na intenção de atender esse público, uma cozinha, uma casa, um supermercado. Eu acho que não tinha isso não, isso aí realmente não. Olha aqui as palavras aqui que é muito importante da Temple, porque ao mesmo tempo, assim, que eu acho interessante essa questão por exemplo, tem um autista e a gente tenta trazer eles para o nosso mundo, né? Aqui o nosso mundo... Aqui, o nosso dia a dia, tá falando, né? Aprender a se virar, né? Fazer as coisas, não dar chilique. Não vamos generalizar, porque existem parentes, pais ou responsáveis que
que procuram o máximo dar essa liberdade, essa dependência para os filhos, tá? Tá, mas também não é, não tudo. é o geral. Não é geral. Olha só, Temple terminou uma palestra recente dizendo: se pudesse estalar os dedos e deixar de ser autista, não o faria. Isso é muito importante. Porque então não seria mais eu. O autismo é parte do que eu sou. E porque acredita que o autismo também possa ser associado a algo de valor, fica alarmado com a ideia de erradicá-lo. Ela escreveu num artigo de 1990. Adultos conscientes de seu autismo e seus pais ficam frequentemente irritados com esse distúrbio. Podem se perguntar por que a natureza ou Deus criou condições tão horríveis quanto o autismo, a psicose maníaco-depressiva e a esquizofrenia. No entanto, se os genes que causaram essas condições fossem eliminados, o preço a pagar poderia ser terrivelmente alto. É possível que pessoas com um pouco desses traços sejam mais criativas ou mesmo gênios. Se a ciência eliminasse esses genes, talvez todo mundo fosse tomado por contadores. Acho que é um bom, né, um bom fechamento para o nosso ao vivo aqui, né, para o nosso vídeo aqui sobre o livro tanto do Oliver Sacks quanto da... Porque ela é contra essa ideia. Quando, né, o autista, quando ele é bem direcionado nesses interesses fixos, né, nessa perseverança que ele carrega, ele é bem direcionado, ele se transforma em profissionais excelentes. Excelentes. Existem empresas multinacionais, existe uma multinacional, que eu não me recordo o nome aqui agora, em São Paulo, de origem belga, se não me engano, ou francesa, que eles recrutam autistas para o mercado de trabalho. Eles fazem esse lindo serviço aí. Mas não tem a ver com aquele negócio da cota para pessoas com deficiência, não? Não. Porque no Brasil é muito cota, né? Não, a intenção dessa empresa é recrutar autistas para o mercado de trabalho, segundo as suas aptidões, os seus interesses particulares, e como foi feito com a Temple. E não tinha um caso ali de peninha dela, nada, não. Ela foi trabalhar na raça, na raça, no braço e conseguiu o seu lugar no mundo, né? Ela mesma fala aqui que ela nunca quis passar pela vida sem deixar uma marca, né? Uma marca, algo que ela tenha feito de importante, extraordinário, que tivesse diferença com relação às outras pessoas, etc. A mãe dela era uma pessoa muito instruída. Ela soube direcionar muito bem a filha, os profissionais que esteve ao lado auxiliaram, apesar das críticas que ela faz a alguns profissionais, né? Houveram outros que auxiliaram bastante, que souberam enxergar o potencial dela, né? Apesar das suas fraquezas. Isso aí, né, gente? Olha, grande Oliver Sacks. Se você não leu nenhum livro desse neuropsiquiatra, olha, ele é fantástico. Eu já tenho 2 vídeos sobre livros dele aqui no canal. Provavelmente vou ter outros no futuro, né? Porque me interessa bastante o assunto. E também um pouquinho da Uma Menina Estranha, né? Da Temple Grandin. É uma gratíssima surpresa. Se você topar com esses livros aí, compre. Se você achar... Assim, esse aqui foi distribuído pelo Ministério da Educação, né? Porque a edição é de 1986, o primeiro do norte-americano. Aí, em 1999, ele foi, acredito eu, pela primeira vez publicado no Brasil, em 99, 2000. Aí o Ministério da Educação, por volta de 2012, resolveu fazer distribuição desse material, desse livro, nas escolas e bibliotecas. E aí, por conta disso aqui, ó, é o Serviço de Utilidade Pública aí, PNBE né? temático, vendo? Anos finais do ensino fundamental e ensino médio, distribuído. Incentivando as pessoas a procurarem as informações com relação ao transtorno, né? Bacana, foi muito legal. Olha, esse vídeo foi, ó, nota 10. Foi um vídeo com um formato diferente, né? Um formato diferente. Vim trazer aqui uma especialista para explicar, né? Não foi só eu falando de orelhada, não. Aqui tem um especialista aqui que entende do assunto, né? Conhece do assunto pra caramba. É um assunto vasto. Se você quer entrar em contato com ela de alguma forma para alguma, ó, tá aqui. A gente vai deixar o telefone embaixo lá, telefone WhatsApp, o Zap, tem o Instagram dela. Qual é o seu Instagram? Você lembra de cabeça?
Vai Joyce. Vai, Joyce, tá vendo? Aí vai deixar lá embaixo, quando a gente terminar aqui, vai deixar. E ó, foi uma gratíssima surpresa, beleza? Tô agradecendo. Obrigada, aqui, eu que agradeço ó, a oportunidade, agradecendo né, aqui. de estar aqui no seu canal. Ó, curte o Espero vídeo, ter, tá? Espero ter contribuído um pouquinho. É porque a gente precisa, né, a gente sabe um pouquinho, mas a gente pode saber bem mais, né, se a gente fizer uma Parabenizando forcinha. você pelo canal, né? Ah, tô aqui. Ó, beleza. Ó, gente, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Comenta. Hoje, um pouquinho de Uma Menina Estranha, da Tempo Grande. E um pouquinho, mais uma vez, esse livreto aqui do Oliver Sacks, um antropólogo em Marte, que é uma frase da Tempo Grande. Beleza, gente? Ó, foi um prazer, viu? Até a próxima. Já já a gente aparece com outro assunto. E eu vou trazer aqui o presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, não. Qual é o outro lá? O ricaço lá, dos Estados Unidos, o milionário lá, o Trump. Vou trazer o Trump para um debate aqui comigo aqui sobre política. Olha que beleza. Ah, será que ele vem? Será que ele vem? Ele vem. Gente, tchau. Obrigado. Valeu. Até a próxima.